Queridos e queridos, vamos começar mais uma célula de Rafar. Você já assistiu o filme Os 10 Mandamentos? Já? Então fica mais fácil a gente poder conversar, porque a nossa mensagem de hoje é da Páscoa. E essa palavra, Páscoa em hebraico, ela se pronuncia Pessar. Diga assim, Pessar. É até gostoso de falar, né? Significa passagem ou travessia. E por falar em travessia, você que assistiu o filme, lembrou da travessia do Mar Vermelho, né? Isso mesmo, né? Moisés levanta a mão lá, o mar se abre, aí o povo atravessa a seco e depois vem atrás os cavaleiros do faraó e depois o mar se fecha e os egípcios todos ali são submersos, né? Isso foi a salvação de Deus sobrenatural para o seu povo, né? E isso foi muito bacana. E depois de atravessar lá, o que aconteceu? Aí o povo temeu a Deus, viram que grande feito Deus tinha feito por eles, por todo o povo. E o povo se alegrou e fizeram uma grande festa e fizeram um cântico de vitória. E eles louvaram a Deus, festejaram essa vitória final contra o povo egípcio lá, né? Deus deu a vitória deles, a salvação. Isso está lá em Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 ao 4. Essa comemoração foi adotada pelo povo hebreu como a festa do Pessah, ou a festa da travessia. E nessa época da travessia, no tempo que eles atravessaram, era o início da primavera. No hemisfério norte, lá, a primavera é agora nos meses de março e abril, né? Diferente da nossa primavera aqui, que é em setembro. Portanto, a gente não comemora a festa da primavera, a gente comemora Páscoa. O mundo todo comemora Páscoa. Mas alguns países comemoram a festa da primavera baseada na Páscoa, por ser primavera nesses países. Não é o nosso caso, né? Nós não somos judeus, mas nós respeitamos e lembramos da festa da Páscoa, porque Jesus comemorava a Páscoa com a sua família desde pequeno. E era isso que ele comemorava. E a Páscoa, ela é a festa hebraica mais antiga de todas. Ela é mais antiga que os judeus e mais antiga que Jesus. O ritual da celebração da Páscoa judaica, até hoje, ele foi estabelecido como uma ceia em família. Isso a gente pode fazer uma ceia em família. Nós fazemos uma ceia em igreja, também podemos fazer uma ceia em casa, um jantar com a família. Mas o judeu, até hoje, ele faz assim, eles fazem a comemoração baseada na última praga do Egito. Lembra qual foi a última praga? Foi a morte dos primogênitos egípcios, né? Onde passa o anjo da morte e houve a salvação de todos os primogênitos judeus. Lembra disso? O que Deus havia dito e o que deviam fazer. No dia 10 daquele mesmo mês, as famílias deviam se reunir numa ceia, onde serviriam um cordeiro e usariam seu sangue para pintar as vergas e ombreiras de suas portas. Todos que seguissem as instruções do Senhor e se entregassem a Ele, teriam seus primogênitos salvos, não importando se eram egípcios ou hebreus. Havia uma escolha a ser feita. Haverá grande dor e luto essa noite em todo o Egito. Mas nós não devemos crer no Senhor apenas nos momentos de perigo ou morte, mas em todas as circunstâncias, boas ou más. Existe um só Deus, e eu acredito que isso está mais do que provado. Todos têm que decidir, egípcios e hebreus, se vão crer nesse Deus ou não. Porque crer nele
significa basear toda a sua vida sobre essa fé. Esse dia será um memorial que nós e nossos descendentes celebraremos como festa ao nosso Senhor. Essas ervas amargas servem para nos lembrar dos anos amargos em que vivemos aqui no Egito. Este pão sem fermento é para nos lembrarmos de que Deus se agrada da verdade e da sinceridade. O que significa que temos que ser por fora o que somos por dentro. Estamos aqui protegidos não porque somos melhores do que os egípcios, não. Mas porque a vida deste cordeiro está tomando o nosso lugar e nos redimindo dos anos em que vivemos afastados do nosso Deus. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus. Durante os anos de escravidão, muitos do nosso povo haviam se afastado de Deus e se recusavam a deixar sua vida no palácio, para o desespero de suas famílias. Outros, que também haviam esquecido sua fé e adotado hábitos e crenças pagãs, retornaram ao Senhor. Mesmo o desespero da rainha, temendo por seu primogênito, herdeiro do trono, não foi capaz de amolecer o coração do faraó. E ele confiou a vida de seu filho aos deuses egípcios. O dia chegou. E aqueles que ouviram o Senhor pintaram suas portas com o sangue do cordeiro. Quando o anjo destruidor passasse pela terra do Egito, as casas que possuíssem aquela marca seriam poupadas. Eu sou o Horus vivo na Terra, o primogênito de Osíris e Ísis. Ordeno que saiam do meu palácio! Saiam! Como soberano do Alto do Baixo Egito, ordeno que vocês vão para bem longe do meu reino! Para além da fronteira do Egito! Fora daqui! Fora!
legal essa parte, não? É muito bacana a gente saber que Deus operou uma salvação tão grande assim para o seu povo. E olha que mais interessante de tudo isso aí, é uma profecia de Deus. Deus está mostrando através dessa profecia, Ele está profetizando Jesus Cristo, está profetizando que o Salvador seria um cordeiro e que o sangue desse cordeiro seria o sacrifício de salvação da morte, do pecado e da morte. Que coisa maravilhosa a gente poder entender isso, né? Em Êxodo 12, versículo 7 a 8, diz assim: tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais da verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Né? É bem interessante, porque é uma ceia em família, e fala do corpo de Cristo, e fala do sangue do Cordeiro. Exatamente, enquanto eles faziam essa ceia, procedeu a salvação. E nada eles nem souberam, porque eles estavam ceando, enquanto do lado egípcio ocorreu tudo o que ocorreu, como você viu, né? No capítulo 12 de Êxodo, ele mostra que o povo seguiu obedecendo a palavra de Deus. Todos os primogênitos dos hebreus foram salvos da morte, ou seja, toda uma nova geração, ela pôde ser salva. Até nos dias de hoje, toda uma nova geração pode ser salva pelo poder do sangue, exatamente como aconteceu, como Jesus iria fazer 1.200 anos mais tarde. Uma outra palavra eu gostaria de ler, que também está lá em Êxodo 12, 17, que ela diz que a gente tem que guardar, que o povo teria que guardar aquele momento, aquela festa, aquela celebração. Diz assim: guardarei, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia através das vossas gerações por estatuto perpétuo, para sempre. Isso jamais será esquecido, nem na eternidade isso não vai ser esquecido, é perpétuo. É fantástico isso, não? Então, 1.200 anos mais tarde, cumprindo a profecia de Deus, surge quem? O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E Jesus Cristo transformou toda a história da humanidade, exatamente no dia da Páscoa. Olha que interessante. Bom, a história do sacrifício do Cordeiro na cruz, todos vocês já conhecem, né? A história de Jesus, conhecem lá dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e também já conhecem muitos filmes, inclusive sempre na Páscoa as boas emissoras de TV costumam passar os filmes lembrando do sacrifício de Jesus, que é a verdadeira Páscoa, né? Ele mudou completamente a Páscoa. E nós temos que ter entendimento disso, né? Nós não somos judeus, nós somos gentios, mas pelo poder desse sangue precioso de Jesus derramado na cruz, no sacrifício, nós fomos alcançados. A nossa geração foi salva. Às vezes nós participamos com uma ceia nas igrejas, com pão, vinho, suco de uva, né? Nós estamos confirmando o poder desse sacrifício, o poder desse sangue que foi derramado na cruz. E as pessoas às vezes fazem isso e não dão tanta importância. Eu queria ler mais uma palavra, que está lá em 1 Coríntios 11, do 25 ao 26. Diz assim: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, eu gostaria de dizer para você aí, que está comemorando a Páscoa, que a Páscoa, faça a sua Páscoa uma ceia em família, lembre de Jesus, pega um pedaço de pão, pega um suco de uva aí, distribui para todo mundo, reparte, lembra de Jesus. Você está comemorando a Páscoa e você está fazendo
a coisa certa, lembrando desse sacrifício, como é precioso isso que Jesus fez, a salvação que ele trouxe através desse poder. As pessoas não têm ideia de como é poderoso isso, de como é precioso isso. A maioria das pessoas estão comemorando a festa da primavera, né? Comendo chocolate. Bom, chocolate, gente, a gente pode comer o ano inteiro. Essa época de Páscoa é a época que o chocolate fica mais caro. Chocolate, come-se o ano inteiro, é muito gostoso, é muito bom, não há nada de errado com o chocolate. O que há de errado é você acreditar na mentira. Se você acredita na mentira, a mentira é pecado. E se você quer saber o que é Páscoa, pesquisa aí no Google aí, o que é coelho, o que tem a ver coelho e ovo. Você vai ficar assustado se você souber, a hora que você souber o que é essa comemoração aí, de outro país aí, que as pessoas chamam de Páscoa. Não tem nada a ver com travessia, não tem nada a ver com Jesus. É uma mentira. Então, nós que somos o povo de Deus, a gente não gosta de ser enganado. A gente quer saber a verdade, porque a gente está na verdade, que é Jesus Cristo. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês compreendessem como é preciosa essa lição da Páscoa, do Pêssar, da travessia. Lá em Hebreus 11, versículos 1 e 2, diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam pela salvação. Queridos e queridas, o Pêssar continua sendo a travessia. Só que, dessa vez, agora, é a travessia para a vida eterna. Porque Jesus venceu a barreira da morte. Ele fez uma travessia, ele venceu a morte, ele abriu o caminho, ele fez a ligação entre o pecador, nós, e o reino dos céus. Ele abriu este caminho, ele foi até os céus e voltou. E esteve com os discípulos para dizer: eu sou o caminho, você quer me seguir, você quer vir após mim? Somente por Jesus, somente seguindo a palavra dele, a palavra de Deus, somente seguindo esse caminho, somente seguindo Jesus, é possível a vida eterna. Assim como disse o apóstolo: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pode ver, você pode acreditar em qualquer outra coisa, ninguém tem as palavras de vida eterna, somente Jesus. E a mesma travessia que houve lá do Mar Vermelho, ela é possível através de Jesus Cristo. É possível atravessar a barreira da morte, da segunda morte, que é a morte do Espírito. Então, saiba, meu querido, minha querida, que Jesus Cristo voltará para buscar todos os que creem nessa promessa. E, pelo poder do sangue do Cordeiro, isso é possível. Você crê nisso? Deus te abençoe. Fique conosco, siga as nossas mensagens, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.